dia de aulas ao vivo. Vamos lá? Olá, meus queridos alunos, espero que todos estejam bem. Semana passada foi bem nossa cara, né? Pequenininha para aulas, foram só 3 dias de aula e bem comprida para aproveitar o tempo em casa, com os irmãos, com a família, não é verdade? Nós tivemos, olha, quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias. 4 dias para aproveitar bastante. Fizeram muita arte? Espero que não. Mas se fizeram, já organizaram tudo, porque agora é hora de lavar o rostinho, tomar um café, se aprontar para trabalhar, tá bom? Espero vocês. E agora, para nossa aula de História e Geografia de hoje, tudo será feito no portal. Se você já está assistindo o vídeo no portal, já está mais fácil. Se não, vai ter que entrar lá no plural para pegar as atividades que estão lá. Tem um vídeo e mais 4 atividades, 4 questões. Tem umas questões que são um pouquinho maiores, mas elas falam do quê? Da transformação das ruas. Nós já estamos estudando sobre isso, que as ruas elas vão sendo transformadas ao passar do tempo. Tem até um textinho que eu vou colocar aqui para vocês, que é o textinho da Rua de Pedro. A Rua de Pedro. A Rua de Pedro, no passado, era calma, com poucos automóveis circulando. Com o passar do tempo, houve o aumento do número de moradias, lojas de comércio, transformando a Rua Calma em uma rua movimentada. E a rua ganhou asfalto e uma praça foi construída. Olha só, a rua foi transformada. As ruas vão se modificando conforme vão sendo ocupadas. As pessoas precisam ter próximos às suas casas comércio, escola, hospital, transporte, muitas outras coisas para facilitar suas vidas. Todas essas necessidades vão transformando os lugares. Atualmente existem poucas ruas calmas e arborizadas nas grandes cidades. Gente, rua arborizada é aquela rua cheia de árvores, aquela rua que é mais fresca, aquela rua que é possível brincar. Nas grandes cidades isso não tem acontecido, porque a população vai crescendo e as pessoas precisam de lugar para morar, como o texto aí falou, para morar, para comprar comida, para ir para o hospital, para se cuidar, né? E tudo mais. Então as grandes cidades elas estão, engolindo os espaços verdes. E aí, a tia achou uma coisa super bacana. Uma grande cidade que a gente conhece é a cidade de São Paulo, não é mesmo? Lá, como eles têm todas as ruas movimentadas, com muito carro, com muito trânsito, tem uma coisa que eles criaram, que são as ruas de lazer. Como é que essas ruas funcionam? Nos domingos, eles fecham essas ruas, são ruas cadastradas pela prefeitura, e eles fecham essas ruas para que os moradores possam brincar, caminhar ali, e isso é super bacana. Porque além de fechar a rua, turma, eles dão um kit para essas ruas, para essa comunidade. Tem trave para jogar futebol, aquelas mini traves, rede para jogar vôlei, bola de basquete, bola de gude, tem apito. Então eles conseguem, tem as placas para interditar a rua. Então essas ruas elas ficam fechadas das 9 às 5 da tarde, das 9 da manhã às 5 da tarde, toda para a população brincar. Então as crianças brincam de bicicleta, skate, correm, esconde-esconde, boneca, o que as crianças quiserem brincar, porque ali não vai passar carro. Assim, eles não vão correr o risco de um atropelamento. Então, as atividades que estão no portal são relacionadas às ruas de lazer, né? Como eles usam as ruas aos domingos, sem o trânsito de carros, tá bom? Só vai ter trânsito de pessoas, bicicletas, skates e tudo mais. As outras questões são relacionadas a transformações que nós vemos no dia a dia. Quando nós vemos uma casa que foi demolida, uma casa antiga que foi demolida para construir um comércio, ou quando eles abrem mais, alargam mais as ruas para transformar numa avenida, quando trocam o calçamento, então a via que antes era de terra batida ou paralelepípedo ganha um asfalto. Essas transformações que nós vamos vendo no dia a dia é o que a tia Ellen
vai perguntar nas outras questões lá do portal, tá bom? Se a rua é movimentada, se ela tem pouco movimento, se nessa rua é mais fácil de transitar com carro ou a pé, se é moderna ou se é antiga. Como assim, tia Ellen, moderna ou antiga? Uma rua moderna tem muitos prédios, na verdade, tem casas com fachadas novas. Uma rua antiga é uma rua que tem uma fachada preservada de tempos anteriores. É uma coisa que nós não usamos hoje em dia. Essas diferenças é que a tia Ellen vai cobrar ali. Também eu consegui uma foto, sabe o nosso calçadão? Quando era tido como Avenida 21 de Abril, que ainda não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, as pessoas se vestiam diferente. Então a tia vai querer que vocês vejam as roupas, a diferença das roupas, como as pessoas estão transitando por ali, para responder algumas questões. Então, na aula de hoje, tudo que vocês fizerem é relacionado às transformações das vias, tá bom? Grande beijo, já já volto com matemática. E agora na matemática, turma, é continuar com as situações problema, porque isso precisa ficar bem claro, não pode ter dúvida nenhuma. Qualquer coisa, liga para a tia Ellen, me procura, porque não pode ir só fingindo que aprendeu, tá bom? Combinado então? Precisou, me chama, tá? Nós vamos continuar a página 39, onde a Marina empilhou os cubinhos. Nós tivemos lá o coleguinha que empilhou semana passada, agora é a vez da Marina. Tem que lembrar para contar os cubinhos para não dar errado do cubinho que está lá atrás, que nós não vemos, mas que está segurando a pilha, tá bom? Respondam as questões em relação ao que a Marina fez como empilhamento dos cubinhos, tá bom? Já vamos para a página 40. Na página 40, conta uma historinha que a professora Ana Cristina, ela gosta de ler durante a semana para as crianças. E ela usa muito os contos do Hans Christian, que são contos infantis, para ler para as crianças. E aí ela resolveu, antes de escolher, porque cada um tem seu gosto, fazer uma pesquisa dos contos que as crianças gostavam mais. Então ela fez uma pesquisa com todas as turmas dela. Ela fez uma pesquisa com as crianças da escola. E aí tinha as opções: Soldadinho de Chumbo, Pequena Sereia, Arca Voadora, O Patinho Feio, A Princesa e a Ervilha. E aí tem uma tabela. Nessa tabela tem a quantidade de votos que cada conto recebeu. O que nós vamos fazer do lado? Classificar. Classificar em primeiro, segundo, terceiro. Tem que lembrar, turma, que quando nós estamos falando em ordem, tem que ter aquele ozinho do lado, ó, do jeito que a tia tá colocando aqui. Não se esqueça, primeiro, segundo, tem que ter o ozinho do lado, tá bom? Vocês vão classificar, só vão colocar na ordem de acordo com a quantidade de votos. E aí nós vamos respondendo a 40 e a 41, qual livro que teve mais votos, qual história que teve menos votos. Se juntar, ó, quando fala assim, quanto tiveram juntos, eu tenho que juntar, fazer uma conta de mais dos livros mais votados. Depois ele pergunta da história primeira colocada, qual foi a diferença em relação à segunda. Diferença é conta de menos, não se esqueçam. Quantos votos a menos o último colocado teve em relação ao primeiro? Também é uma conta de diferença. Pega o número maior, quem teve mais votos, e o número de quem teve menos votos para ver a diferença, tá bom? Na página 42 é outra historinha. Andréa, em suas horas de lazer, ela gosta de pintar. Ela possui 48 lápis de cor e 24 canetinhas coloridas. Quantos objetos para pintar ela tem? Então, se ela tem canetinha e tem lápis de cor, você tem que juntar tudo para descobrir quantos objetos de pintura ela tem. Depois tem outra tabela. Hoje nós vamos trabalhar com classificação, hein? Com tabelas. Essa tabela é a mesma coisa. A professora Roberta, ela perguntou aos alunos das 3 classes de segundo ano
quais eram as brincadeiras preferidas da hora do recreio. Também ela fez a mesma coisa, colocou aí na tabela corda, cabo de força, amarelinha, bola ao cesto e queimada. Ela fez a votação e vocês vão classificar em primeiro, segundo, de acordo com os mais votados. E na 43, vocês vão responder olhando lá, consultando na tabela. Quantos votos a brincadeira que ficou em primeiro lugar teve a mais que o segundo? É a diferença. Mesmo quando eu falo, turminha, a mais, eu quero saber a diferença. Quanto eu tenho a mais que você? Eu quero saber a diferença. Toda vez que eu quero saber a diferença, a conta é de subtração, menos. Depois, quantos votos a última colocada teve a menos? Também é diferença, é uma continha de menos. Cada aluno pôde votar em apenas uma brincadeira. Então, ele quer saber quantos alunos votaram ao todo. Como que eu vou saber, tia? Eu tenho que contar todos os votos. Faz continha demais com todos os votos e você vai descobrir quantos alunos participaram dessa votação. Depois, na página 44, e nós já vamos parar aí, tá vendo que hoje foi super gostosa a aula? Foi super diferente? Quantos votos tiveram juntas as brincadeiras de terceiro e quarto lugar? Junta lá os valores do terceiro e do quarto lugar e façam a continha. Por último, exercício 4. A lanchonete do Sr. Paulo vendeu 56 tickets para o lanche natural do dia. Depois de entregar no balcão 32 lanches, o funcionário avisou que não havia mais pães para fazê-los. Quantas pessoas ficaram na fila de espera até providenciar os pães? Então, quantas pessoas ficaram sem receber? Faltou quantos pães? Se faltou, é porque tinha menos pães. Veja lá quantos foram os pedidos, quantos pães, quantos sanduíches ele conseguiu entregar e descubra quantos pães faltavam ainda, tá bom? Beijinho para vocês, bom trabalho, daqui a pouquinho a gente se fala.